Nós temos Jeremias 14, de 14 a 16, que fala assim: Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte. A ele e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Né? Profecia forte, né? E nós sabemos um grupo de falsos profetas estavam falando a respeito das coisas do porvir, da mesma forma que Jeremias fazia. Contudo, eles pregavam uma mensagem muito positiva. Comparando a Jeremias, o povo gostava deles, pois falavam daquilo que o povo queria ouvir. Deus reserva um juízo muito severo para aqueles que falam o que não devem e apenas aquilo que sabem que o povo quer ouvir. Vejamos o contraste que há entre esses falsos profetas e Jeremias. Então, nós vemos aqui Deus falando com Jeremias o que queria fazer com o falso profeta e com quem aceitou ou recebeu essa profecia e sentiu bem em receber, porque isso foi uma profecia para massagear o ego, para alegrar a pessoa, para trazer a pessoa uma alegria falsa, porque a profecia de Jeremias é totalmente ao contrário. E vinha o juízo de Deus e eles profetizaram que estava tudo bem. Então nós vimos isso lá em Jeremias. Agora eu quero saber do pastor Rogerinho aqui. E hoje? Será que tem algo parecido, mais ou menos igual? Sei lá, né? Mais ou menos. Eu vou passar essa pergunta para os universitários. Vamos passar para os universitários. Mas, Guerra, é muito interessante quando a gente coloca como um tema a corrupção, né? E quanto que a corrupção acaba prejudicando as outras pessoas. Então, nós precisamos, primeiro, levar em consideração duas coisas. A primeira delas é que sempre há um preço a ser pago. Sim. Alguém está pagando a conta. Então, não há nada que seja de graça, a não ser aquilo que o Senhor nos dá, não é? O sol está brilhando para todos, a chuva quando cai, ela cai para todos, não é? Nós temos aquilo que o Senhor nos dá e Ele dá para todos indistintamente. Agora presta atenção, Ele dá para todos indistintamente. Aí sim. Agora, quando eu começo a pensar em ter algumas vantagens em relação a outra pessoa, isto é, em relação a eu vou priorizar alguma coisa para mim em relação aos outros, nesse momento eu posso ter uma convicção de que tem alguém pagando essa conta. Então, nós precisamos levar isso muitas vezes em consideração. E por mais simples que a coisa seja, alguém está ficando no prejuízo. Nossa. Ou alguém tem que pagar essa conta. Verdade. Então, hoje, no momento em que nós vivemos, né? Então você pode parar e pensar assim, mas eu não estou pagando a conta do rombo da Petrobras. Tá sim, e há muito tempo. A gasolina no Brasil é uma das mais caras do mundo. Então, alguém está pagando a conta. Você pode até não saber que paga, mas você está pagando a conta. Então, quando nós olhamos a questão da corrupção, isto é, alguém está se beneficiando e os outros não estão se beneficiando de igual forma,
alguém está pagando o prejuízo ou alguém está deixando de ter para que o outro tenha. Isso é uma forma que acaba trazendo uma desigualdade e isso não agrada a Deus. Então, Deus, ele quer que a justiça seja estabelecida. Então, quando isso se estabelece, aí, com certeza, nós vivemos uma situação de desagrado a Deus. E nós vamos ver que essas situações, por mais corriqueiras que elas sejam, ou por mais frequentes que elas estejam no nosso dia a dia, elas acabam influenciando e prejudicando outras pessoas. Então, muitas vezes, nós temos isso nas nossas próprias relações pessoais, nas nossas próprias relações familiares, de uma maneira até muitas vezes sutil. Por exemplo, o pai ou a mãe que tem uma preferência por um ou outro filho. Com certeza, o que aquele filho vai receber de benefício em função dos outros, que aparentemente é uma coisa que não gera nenhum prejuízo para os outros, com certeza isso vai gerar uma situação emocional que vai mudar a forma das relações e, com certeza, isso traz prejuízo para os outros que não estão sendo contemplados da mesma maneira. Então, esse é um assunto que muitas vezes a gente precisa levar em consideração. A outra coisa é quando nós somos coniventes em sustentar essa situação. Então, é o caso dos falsos profetas que a gente aborda hoje na situação de Jeremias. Com certeza. Então, Jeremias, ele tinha uma palavra que era a palavra de Deus, uma palavra de juízo, mas chamando o povo ao arrependimento, isto é, trazendo o povo para a realidade que eles estavam vivendo. Mas os falsos profetas, eles se corromperam. E o que é essa corrupção? É falar aquilo que o povo queria ouvir. Então, essa corrupção dos falsos profetas acabou fazendo com que Jeremias pagasse um preço muito maior a respeito do seu ministério. Porque se todos eles estivessem falando a mesma coisa, que era a palavra de Deus, então chega um momento que a situação ela fica, já que todo mundo está falando a mesma coisa, nós não temos para onde correr. Então temos que nos precaver mesmo. Então os falsos profetas, nesse caso, por se corromperem, acabaram trazendo um peso e um prejuízo. Primeiro para a vida de Jeremias, para o ministério de Jeremias. E segundo, as consequências, porque fizeram o povo acreditar em mentiras. Amém. E o povo que acreditou acabou pagando um preço muito maior. Amém. Já temos aqui muitas participações, já quero citar algumas aqui. O nosso querido Luiz Alberto, lá de Cabo Frio, né? Esposo da Luiz. Da Chile. Deu um branco da Chile. Estou ouvindo e assistindo o trio Clínica da Alma. Parabéns pelo programa, muita audiência aqui na região. Amém. Amém. Obrigado, viu, queridos? Um grande abração para vocês aí. Luiz. Em nome de Jesus. Nós temos aqui outras participações. Pastor Rogério, bom dia. Não estou conseguindo mais ver seu programa. Minha TV não está pegando bem este canal. Espero que esta mensagem chegue até vocês. Peço orações para toda a minha família. Deus abençoe. A Maria, acho que aqui Belo Horizonte, Ibirité. Ok, Maria, você não está ouvindo mais. Obrigado aí pelo seu carinho. E em nome de Jesus vamos conversar para ver o que está acontecendo aqui. Temos uma outra participação. Bom dia, DDD 22, né, interior do Rio de Janeiro. Bom dia, paz do Senhor. Me chamo Martins da Silva Borges e minha esposa Aline Borges. Hoje completamos 2 meses de casados. Então, lua de mel ainda, né? Gostaria de agradecer a Deus pela nossa união e pedir também orações pelas nossas vidas. Acompanhe sempre a programação, é bênção. Moro em Campos dos Goitacazes, né, no estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês, né? Aproveitem bem esse tempo que é tão precioso, né? Verdade.
E é bom, né? Oxe, como é bom. 2 mesinhos ainda aí. Tá na lua ainda. Tá na lua. Não chegou nem no mel ainda. Temos aqui a participação da Eunice, de Araguaína, Tocantins. Né? Um abraço para você, Eunice. Deus te abençoe grandemente. Tem uma pergunta aqui que vem lá do Rio Grande do Sul, DDD 51. Aí é uma perguntinha, Rogério. Essa é para você mesmo. Seu Alzer. Ele diz assim: bom dia, pastores da Clínica Dalma. Gostaria de tirar uma dúvida. Cristão pode fazer festa junina mesmo sem bebida alcoólica? Apenas com comes, refrigerantes, a questão de se vestir de caipira? Aqui muitas células fazem isso. Por isso eu preciso tirar a dúvida, né, sobre essa questão. Obrigado pela resposta. Rogério, nós temos 2 questões interessantes aí. Uma é quando nós consideramos a festa junina como uma festa regional ou como uma festa folclórica. Né? Então, a celebração, ela é algo que o Senhor nos orienta e Ele nos ensina a estar sempre reunidos, sempre festejando. Nosso Deus é um Deus de alegria e Ele quer que nós sejamos um povo alegre. Principalmente quando a fonte dessa alegria é Ele e os bens que Ele tem nos dado. Como assim? Só quando nós estamos adorando ao Senhor e alegres nesse momento de adoração e de celebração ao Senhor, ou então em gratidão pelaquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que deve ser um motivo de alegria. Sim. Então, Deus, Ele tem realmente esse cuidado. Quando nós olhamos, por exemplo, a história do povo de Israel e o relacionamento de Deus com o seu povo, Deus estabeleceu festas e períodos onde o povo realmente celebrava diante do Senhor. E não são todas as celebrações que tinham, por exemplo, uma conotação específica com alguma coisa que marcou a vida do povo. Como, por exemplo, a Páscoa, que é uma convocação do Senhor, né? A própria festa de Pentecostes, que é uma festa de celebração à colheita, né? Propriamente dita. Temos também a festa de tabernáculos, que tem uma forte conotação com o tempo que o Senhor passou no Egito, para lembrar isso. Então o Senhor sempre cuidou disso. Como tem também, por exemplo, a festa da Lua Nova, que era uma festa mensal. Isso. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver o quanto Deus, Ele quer que realmente nós celebremos e celebremos diante dEle. E fazemos isso diante dEle. Então, a festa deve ser algo, é muito interessante, a festa precisa ser algo comum na vida do crente. Celebrar deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Sim. Aliás, se tem alguém que tem realmente motivos para ser feliz nessa terra, esse alguém somos nós. Com certeza. Até porque celebramos o fato de que essa terra é só passagem. Então nós temos que celebrar e festejar aqui, Exato. porque isso vai passar. Amém. Né? Agora, o outro ponto é as consagrações que são estabelecidas nesse período e nestas festas específicas, que vêm das consagrações aos ídolos e são devoções a entidades espirituais. Então, aí sim, aí ela deixa de ser simplesmente uma celebração, né? Uma coisa que a gente poderia chamar até mesmo de folclórica, para ter uma conotação espiritual ou religiosa. Então, é esse aspecto. Então, o que a gente precisa muitas vezes discernir é isso. Agora, o que a palavra de Deus nos orienta? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, se eu vou fazer alguém tropeçar, não é? Porque a visão dele é uma visão religiosa e associa isso com a idolatria, então eu não tenho necessidade de fazer
não porque aquilo me condena, mas porque aquilo leva o meu irmão, a tropeçar, que a palavra de Deus diz, mais fraco na fé, tropece. Então, eu penso que isso esclarece. Está bem esclarecido. Vamos lá, Guerra? Vamos. Jeremias falou a verdade, mesmo que isso lhe trouxesse sofrimento. Os outros falavam apenas aquilo que fazia o povo se sentir bem. Não é? Uma das questões do texto que nós lemos aqui, que o Senhor fala assim, eu não autorizei essas pessoas a falarem meu nome. E tem muita gente aí falando, mas não no nome, né? Não quer dizer que fala assim, diz o Senhor está dizendo, né? Exatamente. Isso aí é uma coisa muito melindrosa, tem que saber se realmente o Senhor diz. Que muitas vezes aí você está levando gente para o buraco aí sem saber. É verdade. Não é? Aqui Jeremias declarou, Deus falou com Jeremias, ó, essas pessoas que estão profetizando e as que estão recebendo, as duas vão sofrer. Não é só a que está profetizando, não. A que está recebendo e está ficando ali alegre, né? Ó, tá tudo bem, né? Mãozinha na cabeça, isso aí é um perigo, não é? A palavra de Deus nos orienta a nós provarmos, né? Provarmos. Tem Sim. A questão que eu acho mais séria aí nesse contexto que a gente está trabalhando hoje, Rogério, é a questão do que as pessoas vão sentir. Elas vão se sentir bem. Mesmo que esse sentir bem seja um sentimento momentâneo ou por um curto tempo, mas ele agrada as pessoas e agrada as massas. Nós temos isso nos movimentos populares, né? Então, um movimento popular que tem por trás alguém com uma visão populista, né? E que usufrui disso para estar em um determinado lugar de evidência e, consequentemente, receber vantagens, não é? Para falar aquilo que o povo quer ouvir. Agora, a pessoa que está comprometida com a verdade, como é o caso de Jeremias, ele não está preocupado em falar o que o povo vai ouvir. A preocupação é falar aquilo que é a verdade. Então, isso nós precisamos levar em consideração. Quando a pessoa ela se corrompe no sentido de falar aquilo que o povo quer ouvir, é porque ela quer, com certeza, receber benefícios dessa popularidade que vai ter, com certeza, em consequência de agradar o povo. Certeza, agora, esse agradar o povo, ele gera, sim, um momento, né, pelo menos um curto tempo, um momento onde o povo se sente feliz, o povo fica alegre. Mas é aquilo que a gente falou logo no princípio, né, Guerra? Sim. Há um preço. Há um preço, né? com certeza. E essa... É isso mesmo. Esse preço aqui esse preço, né? Alguém vai pagar, esse preço. Né? Esse preço. E o próprio povo. Então, muitas vezes, o povo que é iludido ou enganado ou se permite iludir, né? Ouvindo aquilo que ele quer ouvir, mesmo sabendo que aquilo não é correto, e tem muitas situações dessas, sabe que aquilo não é correto, mas é aquilo que ele quer ouvir, ele lá na frente, ele vai pagar o preço porque ele fez aquilo que satisfazia o seu coração. Mas, Rogério, você pode colocar primeiro. Posso colocar? Você pode. Só para ver como nós estamos conectados. Tá. Mas muitas vezes é muito interessante você não saber. Com certeza. Nossa, não saber. E assim, me engana porque é melhor. Me engana que eu gosto. Porque se eu souber, eu me torno, então, a partir daí... eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que tomar uma decisão. Porque muitas vezes as coisas são passadas. Uma vez uma pessoa teve um sonho com uma pessoa vestida de noiva e tal, e tudo, e estava indo para um lugar. Aí uma pessoa falou que a pessoa ia casar, que não sei o que lá. Então, era aí tudo me que ela queria ouvir. Tudo queria ouvir. Queria ouvir. Mas não era, ela estava orando. Nessa sonho que a pessoa teve, o vestido de noiva era a igreja.
E essa caminhada da pessoa era um ministério missionário que Deus está colocando nela. Essa parte não. Essa não gostou, não. Ser missionário. Deus está me enviando. Você entendeu? É passar era um dificuldade. chamado missionário, que às vezes já estavam casando a pessoa. Nossa. E matando provavelmente o chamado. E matando o chamado, né? Porque olha pra você ver. Aí a pessoa vai, não tem nada disso, não. Isso aí. Aí falei realmente o que era, né? Que tristeza. Aí A pessoa se decepcionou. A culpa é do Guerra. A culpa é Ela minha. não casou por causa do Guerra. Né? Mas, Rogério, Foi a primeira e a última vez que ela falou contigo. Não Com falou mais, certeza, né? Mas é muito interessante esse aspecto que você colocou, que a pessoa muitas vezes ela sabe ou é melhor não saber. É muito melhor. Eu ouvi uma frase há pouco tempo atrás e essa frase ela realmente passou a ser uma das frases que norteiam a minha vida. Então, a ignorância traz uma paz. Ai. O dia que eu ouvi isso, né, da experiência de uma pessoa, nós estávamos numa sala, né, a gente estava fazendo curso de formação de coach na sala, a pessoa foi e colocou isso que ela tinha aprendido antes. O dia que eu ouvi isso, eu falei assim, é verdade. Eu devia ter aprendido isso mais cedo. A ignorância realmente traz uma paz. Porque se você sabe da verdade, a verdade, ela no mínimo te incomoda. E se ela não te incomoda, ela te torna injustificável. Não tem mais, vou justificar o quê? Não há mais justificativa. E estar injustificável e saber que está errado e que não tem desculpas é algo que incomoda muito. Nossa. Né? Mais do que um elefante. Mais do que um elefante. Eu ia Guerra, dizer com que certeza. agora é muita gente, incomoda muita gente. Muito bem, vamos lá aqui. Bom dia, rapazes de Deus, DDD 35. Pastor, como viver em uma igreja corrompida sem se entristecer e desfalecer? Ando muito cansado e com fome da vida que a palavra traz através do pastor na igreja. Enfraqueceu muito minha família nos últimos tempos. Tenho medo de perder minha família, tendo em vista que de 2 filhas minhas, uma já não está morando comigo mais. Não que a igreja seja culpada, mas a falta de alimento e comunhão do corpo realmente enfraquece o jovem, né? Estou sofrendo muito, pastores. Orem por minha família, estou muito triste. Não paro, continuo trabalhando na obra, mas dentro de mim está muito moído, triste mesmo. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe de sobremaneira por todo o cuidado de vocês. Rogério, tem uma coisa muito interessante, eu vou aproveitar e já puxar. Vamos ver se você não vai falar, eu vou falar. A gente, primeiro, quando o Senhor escreve, ou manda João escrever as 7 cartas, né, para as 7 igrejas em Apocalipse, e aliás nós vamos ter esse estudo sobre o livro de Apocalipse a semana que vem, né, lá na Clínica da Alma, Manuel Macedo, 1324, de 7 às 9h30 da noite, então de 19 às 21h30. Se você tem interesse, entre em contato e faça sua inscrição, porque nós temos um número limitado de vagas. Mas é interessante porque o Senhor, ele fala exatamente isso em quase toda... Aliás, ele fala uma frase em todas as cartas. Ao vencedor, ou ao que vencer. Todas as igrejas passaram por dificuldades, mas há uma bênção para cada um daqueles que consegue vencer as dificuldades e permanecer firme no Senhor. E há uma especificamente, aquele que retém aquilo que ele conseguiu, aquele que retém o que é bom, aquele que se mantém firme, mesmo diante dessa situação, onde as calamidades, onde se esfria, onde se não tem mais o alimento, exatamente dentro desse contexto. Aquele que retém, o Senhor tem o maná separado, o maná escondido para esse que tem tido falta de pão. Mas permaneça, você precisa permanecer independente
daquilo que os outros estão fazendo. E olha, o Espírito Santo, ele tem o alimento para você todos os dias. Amém. Independente daquilo que você vai ouvir no púlpito. Nós não podemos ficar limitados àquilo que nós ouvimos do púlpito. Porque o púlpito é um culto ao domingo, ou 2 ou 3 durante a semana. Mas a nossa vida diária tem que ser no dia a dia com o Senhor. Então, independente daquilo que você tem recebido no púlpito, você tem uma condição de receber através do Espírito pela palavra que Ele libera e pela revelação que Ele tem para você. Agora, aquele que retém, aquele que realmente, mesmo sentindo essa necessidade e essa falta que você está sentindo, permanece fiel, ele tem o maná escondido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.